Os clientes da Starlink no Brasil estão recebendo uma carta por e-mail em que a empresa afirma que continuará prestando serviços gratuitamente, se necessário, mesmo com as contas bloqueadas no país. Na carta, a empresa afirma que ainda vai defender os direitos protegidos pela Constituição. O texto faz um relato sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de bloquear as contas da empresa. E é claro, a gente vai seguir acompanhando todos esses desdobramentos. E para falar mais sobre esse assunto, esse embate entre o Supremo também e o bilionário Elon Musk, nós convidamos o advogado, constitucionalista, conselheiro julgador do CONAR, André Marcília. Tudo bem, doutor? Boa noite, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Boa noite, Thiago. Prazer. Estou à disposição. Prazer é nosso. Bom, doutor, é um imbróglio que se avizinha a partir de agora. Nós não sabemos ainda qual vai ser o procedimento do X, mas a gente já imagina que, se houver esse descumprimento, quais são os desdobramentos disso aqui para o Brasil e questões jurídicas também, doutor? O que isso pode representar a partir de agora e abrindo um precedente para outras empresas que não têm essa representatividade aqui no Brasil? Abre-se um precedente que, inclusive, na verdade, a gente já teve, né? A tentativa de suspensão do Telegram já aconteceu no Brasil no passado, mas houve um recuo do próprio Telegram durante as eleições e não foi necessário que chegasse a esse termo. Mas abre-se um precedente que entendo seja ruim, que é o de você não apenas punir quem descumpre uma ordem, mas punir todos os usuários. Nós temos hoje 22 bilhões de usuários do X que utilizam a rede para seu trabalho, para interagir. A própria imprensa, hoje, uma boa parte, sem dúvida alguma, da audiência da imprensa, ela circula nas redes sociais, inclusive no X. Então, todo esse debate político, público, ele fica prejudicado com uma decisão dessa, que, claro, poderá ser passível de recurso, mas é um recurso que também dependerá da boa vontade, vamos dizer assim, dos ministros de pautar para que ele seja avaliado, sabe-se lá quando. E até lá, sem dúvida, é muito ruim que todos nós fiquemos sem a rede social. E, doutor, claro que é uma outra discussão polêmica que o Brasil vem fazendo já há algum tempo e outros países também. O senhor acha que o X erra a não retirar do ar ou, às vezes, descumprir determinações de retirada de perfis, que aí esbarra naquela discussão que sempre é feita, se isso é censura ou se há um limite nessas postagens nas redes sociais? Olha, o X, ele tem o direito de entender que há censura quando um perfil é retirado ou quando uma postagem é excluída. Eu, pessoalmente, entendo que bloquear ou suspender perfis é censura prévia, porque você impede a manifestação no futuro. Não dá para você supor um ilícito. A pessoa cometeu um ilícito hoje, ela é punida hoje pelo que fez, não pelo que ela poderá, em hipótese, fazer. Ao excluir ou suspender perfis, você pune o futuro, o direito não serve para isso. Mas o X tem claro, condições de recorrer a isso e ser multado e, enfim, sofrer as sanções. Isso faz parte do jogo, digamos assim. Ameaçar, como aconteceu, um representante legal de prisão ou condicionar o cumprimento a ele ser preso, entendo eu que seja um abuso, porque o nosso próprio Código de Processo Civil permite ou prega que a multa deva ser o caminho utilizado para quem descumpre ordem judicial, e não a prisão. Então, ali houve me parece, um abuso, e agora também entendo que o X revida a não ter um representante legal no Brasil, que é uma exigência também da nossa legislação. Pois é, eu acho que esse ponto é importante para o senhor explicar. A lei obriga que uma empresa tenha representatividade aqui, claro que é tudo muito novo nesse mundo da internet, as empresas são muito grandes, muitas vezes não tem representante aqui, mas a obrigação é essa. E o senhor, pessoalmente, como advogado, acredita que isso realmente é necessário? Acredito. A gente tem no Código Civil o artigo 1138 que diz que empresas estrangeiras precisam ter um representante permanente no Brasil justamente para receber ordens. Ou receber comunicações legais. Essas comunicações, aí alguém vai dizer, não, mas ela não é uma empresa estrangeira. O X, ele tem uma subsidiária aqui no Brasil. Então, é uma empresa brasileira, X Brasil Limitada. Certo,
Mas se você fecha esse escritório e volta, você deixa de ter justamente aquela empresa que poderia ser a tua representação aqui. E aí você volta, entendo eu, a ter a obrigação de manter, então, um representante no país. Agora, isso é uma exigência correta, tem de ter o representante. Se outras empresas não têm, não fazem isso, bom, essa é uma outra questão. A gente tem um monte de camelôs nas ruas e não é por isso que as lojas não precisam ter alvará. Faz parte, óbvio, da gente fiscalizar adequadamente. Mas não significa também que o cumprimento, a necessidade do cumprimento dessa exigência legal possa ser feito de qualquer forma. Essa intimação parece inequívoco que foi feita de forma informal pelas redes sociais, sendo que é uma obrigação de fazer que precisa, exige intimação pessoal entregue em mãos. A nossa jurisprudência é pacificada sobre isso, há inclusive súmula do próprio STJ exigindo que essa intimação seja feita pessoalmente. E, doutor, tem uma informação que acaba de chegar, o Twitter, o antigo Twitter, né, o X, comunicou que não vai cumprir as determinações do Supremo Tribunal Federal e espera o bloqueio. Esse bloqueio, obviamente, que não é imediato, como a gente já explicou, a Anatel precisa ser notificada e depois notificar também todas as operadoras. São mais de 2.000 operadoras espalhadas pelo Brasil, ou seja, esse é um processo que pode demorar. Mas aí eu pergunto, como que fica essa situação? Tentando fazer um exercício de adivinhação, como que isso se reverte? Se não há, talvez, uma sessão dos dois lados, a rede social pode ficar fora por muito mais tempo, até mais do que o Telegram, como o senhor citou? Pode ficar, pode sem dúvida, porque se não houver de fato um recuo, né, de ninguém, nem do STF em relação à exigência, nem do Musk colocando aqui um representante, que eu não sei também se alguém se proporia a ser esse representante diante dessa situação toda, a gente tem apenas a possibilidade de que um recurso resolva essa questão e o colegiado do STF possa revogar essa decisão monocrática do ministro Moraes, o que eu acho muito difícil, porque a gente vai ter muito tempo até isso acontecer e, sobretudo, a gente leu, inclusive hoje saiu na imprensa, que os próprios ministros, o ministro Moraes consultou seus colegas para tomar essa decisão em relação ao X. Então, fica difícil acreditar que se os colegas estão apoiando essa medida, eles vão depois revogar a medida tomada pelo Moraes. Conversamos com o constitucionalista André Marcília. Doutor, como sempre, muito obrigado pelos esclarecimentos. Voltaremos a nos falar. Um abraço, até a próxima. Um abraço, boa noite. Obrigado.